Eu faço a... Já estamos no ar, Moacir. Eu faço a conexão. Normalmente eu faço a conexão, se tu quiser entrar no teu Facebook, tu já te enxerga ali ligeirinho, já começa a pipocar aí. A gente dá um tempinho só para não começar o papo já quente, as pessoas começam a entrar. As últimas lives foram bem divertidas, inclusive na quantidade de pessoas. Depois eu te mostro os dados quantitativos. Muito legal. Aqui a galera já começa a chegar. Mas seria o tempo aí? Como é que tá o tempo? A previsão é neve. Pois é. Aqui também. Aqui também. A previsão é neve para lotar os hotéis em Gramado. Fazer grana na serra, né? É o que está pipocando. O que está fazendo de fazer alguma grana na serra. Exatamente isso. Aqui tá, tinha muito Face bem. Não apareceu ainda. Oi? O Face não apareceu ainda. Ah, já tá. Eu abri o Face no Note aqui do lado para ficar monitorando como é que nós estamos. Aqui do lado já tá. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Ok, já tô vendo. Okay. Tá te vendo já? Ok. Aí a Alessandra, beleza. A patroa, a Márcia. A patroa já tá aqui. Tem que, né? É ela e a Manuela. Ó, Alessandra. A Alessandra já tá aqui também, né? Olá, vizinhos, né? A Alessandra faz umas 3 lives que ela tá direto aqui comigo já. Só baixar o volume para não dar. Sim, tem que baixar o volume, senão se não baixar o volume, ela impacta impacta na tua transmissão da tua principal. Tia, muito bem. Moacir, a rodada inicial, normalmente eu faço o seguinte, eu te convido a fazer uma apresentação para que tu conte um pouquinho de quem é o Moacir. E aí, depois a gente já entra nas nossas discussões, já começamos a entrar na discussão. Ok. Começo? Pode falar. Então, boa noite, boa tardezinha a todos aí. Primeiro, um abraço para o Albano aí pela oportunidade de conversarmos aí nesses próximos, sei lá, 50, 60 minutos sobre algo que nos agrada muito, que é esse RH. Então, eu sou o Moacir Santana e atuei no meu primeiro e último emprego, quase 40 anos, no setor metalúrgico, onde tive a oportunidade lá na década de 80 de ingressar na carreira e deixei a companhia com cargo de gerente corporativo de recursos humanos. Né? Vim da fábrica, vim da indústria, fiz logística, engenharia de produção, gestão empresarial, um monte de coisa. E depois, em 2007, 2008, eu resolvi que estava na hora de mudar minha carreira e sair do cargo de gerente de supply chain, de cadeia de logística, para enveredar para o mundo dos recursos humanos. E foi muito gratificante, está sendo ainda muito gratificante, e hoje eu deixei a indústria privada e tenho uma empresa, Regências em Desenvolvimento Humano e Organizacional. Atuamos aí já com alguns clientes do coração, que eu chamo, selecionados a dedo para buscar melhorias e tudo mais. Então, essa experiência, acho que esses cabelos grisalhos aí, eles ajudam muito, principalmente nesse momento que estamos vivendo e no momento futuro também. Porque, além disso, eu também exerço a carreira de professor, dou aula para pós-graduação e para o ensino técnico em administração de empresas. Então, são dois horizontes bem distintos, mas muito agradáveis, né? Uma gurizada em busca daquele crescimento profissional e uma outra gurizada querendo ingressar no mercado de trabalho no segmento da administração. Isso me dá muita honra mesmo. Então, esse é o Moacir.
55 anos, casado com a Zilma, pai do Rodrigo, da Rochelle e da Mariana, e vivendo hoje, como eu sempre falo, né, libertei as minhas algemas de ouro, e hoje eu estou morando definitivamente em Santa Catarina, por uma opção de ruptura já. Moacir, o teu áudio está com um pouquinho daquele barulho de antes. Vê se tu consegue ter aquela distânciazinha de antes. Melhorou? Melhorou um pouquinho. Beleza. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Albano Maier, então, e o meu convite para o Moacir, para a gente falar hoje um pouquinho sobre essa característica da gestão de pessoas onde nós possamos ser disruptivos. O desafio da disrupção, para mim, ele é uma questão super legal de conversar. O Moacir é um cara que tem uma vasta experiência, uma experiência RH assim, ó, digna de um bom bate-papo. Brincávamos eu e ele hoje à tarde, que tanto tempo querendo tomar um cafezinho, fomos arrumar um café à distância de quase 200 quilômetros, 300 quilômetros aí, na nossa distância do nosso bate-papo. Eu tenho falado muitas vezes sobre as perspectivas do novo normal. Então, para quem já me conhece aí do Papo do Novo Normal, o tratado que eu tenho trazido são características que o gestor precisa entender ou aprender aqui na vivência do novo normal. E eu tenho trazido 6 pontos que são, para mim, chave. E aí eu vou deixar para encerrar com o último ponto, que é o ponto onde eu e o Moacir vamos explorar mais. Para mim, nesse momento que a pandemia nos ensinou, se faz necessário que nós possamos entender. Olha, bem lembrado, Moacir. Bem lembrado. Baixei o volume do meu aqui. Nesse momento que a pandemia nos fez entender algumas coisas legais. Primeira coisa legal é que nós precisamos ter estratégias claras e estarmos preparados para a inovação. Disruptivo é um canal de inovação. Nós temos que estar ligados o que está acontecendo, como está acontecendo. Segundo ponto, falava hoje durante a tarde com um cliente também, Moacir, que durante o final da manhã, na verdade, eu fui presencial hoje, e aí conversando com ele sobre as coisas que ele imagina que não vai mudar, né? Ele estava ouvindo um dos grandes autores hoje, um dos grandes filósofos, discutindo questões do novo normal e ele defendendo coisas que, na percepção dele, não vai mudar. O que não vai mudar? Não vai mudar algumas questões de comportamento das pessoas. Ele acha realmente que as pessoas vão voltar para algum tipo de comportamento que eram como antes. E eu discutindo com ele que tem coisas que vai mudar. Do tipo, nós continuaremos tendo reuniões online. Possivelmente teremos muitas reuniões online nos próximos meses, anos, que é o que vai estar acontecendo. Nós também teremos muitos treinamentos à distância, que é uma característica que nós vamos seguir. Eu e tu, né, Moacir, que demos muita aula na vida, essa coisa do presencial, esse processo não vai voltar a ser como era antes. Nós vamos seguir dando treinamento à distância. Terceiro ponto que eu tenho trazido, né, as relações com os nossos clientes. As relações com os nossos clientes, ela efetivamente vai mudar. Ou já mudou, ou vai mudar mais ainda. Teremos que ter surpresas nos atendimentos, teremos que fazer um negócio bem disruptivo. Tá? Aquela coisa de atender o cliente da forma como que eu trazia antes, está na hora de quebrar isso e ter um tratado diferente com aquele cliente, inclusive me fazendo refletir sobre como ser disruptivo na nossa área de trabalho, na consultoria, no treinamento, na gestão. É um pouco do que o RH tem que pensar. Quarto ponto, o aparato tecnológico. Bom, para vocês que estão nos vendo no ar agora com uma certa tranquilidade, há 5 minutos atrás, tudo no meu computador caiu aqui, né? Travou tudo. E estava eu tentando recuperar, entrar no ar para poder começar o nosso bate-papo. Tá? E ainda tem um pequeno chiado de fundo ainda, mas é as questões que nós temos que nos adaptar ainda para esta relação com a tecnologia. Tá? Nem tudo vai funcionar 100% quando a gente precisar. Vamos ter que estar administrando. E o último ponto, aliás, o penúltimo ponto, que eu tenho tratado ainda é a posição da liderança. Eu acho que eu fiz umas 2 ou 3 lives, você falando, e acho que algumas delas estão acompanhadas também, falando sobre a posição do líder. Como o líder se portar neste momento delicado do novo normal. O que o líder tem que fazer, qual é a ação que ele tem, qual é a realização, como é que ele vai se adaptar à flexibilidade, garantir produtividade,
papel da liderança. E o último ponto, que é o tema da nossa live de hoje, que são as pessoas. Estratégia, clientes, processos, a relação com a tecnologia, a liderança e, por último item, as pessoas. A relação com as pessoas é uma relação importante do nosso novo normal e, para isso, nós precisamos ter a característica da disrupção. E, Moacir, olha ali, a Tami, que é a nossa ex-vizinha aqui também, né? Ou tua ex-vizinha, minha vizinha, acaba de nos acompanhar também aqui nessa live discutindo um pouquinho dessa disrupção. O Moacir já se apresentou, eu também tenho uma bagagem aí de alguns anos atuando com recursos humanos na área de suporte. Durante apenas 2 momentos eu tive na vivência da pessoa de RH, mas durante muito tempo já na área de suporte, na consultoria, no treinamento e tentando montar as matrizes de RH. O que é disrupção? Acho que o nosso bate-papo começa exatamente sobre isso. O que é ser disruptivo? Ser disruptivo está associado a quebrar um paradigma. A nossa, vamos chamar de vibe aqui, né? Para ter um termo moderno. A nossa vibe passada aí da década de 80, onde eu e o Moacir vivemos intensamente, as pessoas diziam que nós tínhamos que quebrar paradigmas. O que era o quebrar paradigmas, ou romper paradigmas? De fato, naquela época, já se pregava parte desta disrupção. Nós precisamos romper algo que fosse, de uma certa forma, quadrado, para ter momentos diferenciais com a disrupção e aí ter novos momentos. Naquela época, se tratava a disrupção muito mais para dentro das organizações, como a disrupção, não tanto uma disrupção de mercado. Hoje, se trata a disrupção como uma característica mercadológica. Na semana passada, Moacir, eu estava conversando, estava tendo uma aula, e é interessante, o rapaz de uma certa idade, que me dava aula com alguns cabelos brancos no MBA, ele trazia, e um cara de RH, né, lá da Gerdau, ele trazia um negócio interessante sobre o perfil do profissional que nós de RH contratamos. Nós queremos profissionais disruptivos, mas nós contratamos profissionais com base numa matriz de competência. Não podia ser mais cartesiana, né? Aquela matriz de competência quadrada com plano de cargo. Linha e coluna. Oi? Linha e coluna. Linha e coluna, exatamente. Linha e coluna, cartesiana, assim, direitinho, fechadinho. E essa é o perfil do profissional que nós acabamos contratando. Mas aí a pergunta que eu vou jogar de volta para ti. Como é que a gente pode ser disruptivo nesse momento? Como é que o RH pode ser disruptivo? Bom, quando nós falamos em disrupção, essa questão fala muito de quebra de paradigmas, eu sempre gosto de rememorar algumas coisas. E eu volto rapidamente na década de 80, onde os departamentos de recursos humanos da década de 80 eles foram fortemente, entre aspas, com todo respeito e consideração, invadidos pelos psicólogos, os quais começaram a criar alguns mecanismos diferenciados para trabalhar recursos humanos, que até então era muito DPzão lá, departamento pessoal bem puro, que hoje tem um papel também bem importante. Depois, lá na década de 90, com toda aquela questão voltada às grandes crises econômicas que o Brasil sofreu, eles vieram muito mais fortemente voltar para a sobrevivência das empresas. E já nessa nova década, pensando já no século XXI, é buscando o quê? Liderança, resultados, transição. Então, Albano, quando eu falo que hoje o RH ele já estava, continua mais fortemente agora se remodelando para essa disrupção, eu uso base, sabe de quem? Lá do Christensen, uma obra de 95, onde ele falava em tecnologias disruptivas pegando a onda. Que excelente. Lembra disso? E claro, o que aconteceu? E é o que vive hoje os RHs. Os RHs disruptivos, eles revêem hoje os seus processos de recrutamento e seleção. Olha hoje como se faz para recrutar, para selecionar alguém na tua equipe. Muito fortemente a comunicação de forma corporativa. Eu digo que
Eu tive a oportunidade, dentro do subsistema de RH, trabalhar com a comunicação interna e ser do marketing, a importância que tem hoje do RH em ser agente estratégico, não uma área de apoio, o agente estratégico dentro da companhia, para, junto com a diretoria, junto com a presidência, definir o que fazer e comunicar os seus funcionários. Porque eu sempre dizia e digo para todos os meus clientes que o maior crime é não comunicar. O cara fica sabendo por outros, ou por terceiros, ou lá na fábrica era a de peão. Outro ponto importante, controle de documentos e processos. Eu vou trazer um pouquinho do link de uma live que teve com um colega teu de Novo Hamburgo, advogado, Rafael, né? Rafael Pereira. Onde ele falou muito disso, da questão dos contratos, de ter isso muito bem escrito, muito bem determinado. Então, é uma grande parte do RH de hoje também. E o ponto que talvez seja o mais, entre aspas, importante, então, mas é o mais importante, é como fazer a gestão de todos esses benefícios que nós temos hoje dentro desse novo contexto. Porque os benefícios, eles vão mudar também. Os benefícios precisam ser mudados também. A gente fala em home office, a gente fala em alimentação, transporte, internet. Então, o RH hoje, os RHs que eu tenho estudado, acompanhado, assessorado, têm se mostrado disruptivos nesse novo pensar. Não sei se eu respondi mais ou menos o que eu... Não, excelente. Eu vou trazer uma coisa, Moacir, que eu tenho vivenciado também, né? Aí, a perspectiva do RH, ela tem sido... Eu vou testando aqui um pouco do teu microfone, ver se eu tiro um pouco da microfonia, tá? Ver se melhora um pouquinho. Tá? A perspectiva de RH, ela tem sido trazida para nós por diversos empresários também, e aí com um trabalho árduo ali de fazer novas modalidades de trabalho de benefícios. Eu contava hoje para uma gerente de RH que eu estava atendendo lá de Pelotas, falava com ela agora de tarde sobre o perfil do benefício, onde alguns benefícios, como o Vale Transporte, não estão mais sendo dispendidos nesse momento. Então, tu não tem Vale Transporte, porque tu tá home office, mas tu vai ter que ter uma novidade, e isso é ser disruptivo. Isso aí. A novidade é Vale Internet. Cara, aí a discussão com ela era como que nós vamos garantir uma estrutura onde nós possamos disponibilizar um recurso para o meu funcionário ter uma internet que funcione, um computador que funcione, uma cadeira confortável. Tá, isso foi um negócio interessante no início da pandemia. Eu acompanhei 2 empresas aqui em Porto Alegre, logo no início, e eles me sensibilizaram para isso, né? Eles contataram seus funcionários e a percepção do gestor de RH dessa empresa é algo muito interessante. De ele contatar os funcionários e dizer, olha, fulano, eu sei que em casa talvez tu não tenha uma cadeira tão confortável quanto a tua. Tu quer vir aqui na empresa buscar? E liberar a cadeira. Cara, isso é um negócio que há 20 anos atrás, 15 anos atrás, certamente alguém ia ficar nervoso, tá? De cravava aquela plaquinha patrimonial e ninguém tirava de lá. Né? Mas nem pensar, né? Mas nem pensar. Então, existiam questões, né? Trabalhadas ali que tu precisava ajustar de alguma forma. E isso é ser disruptivo. E, Moacir, eu estou te falando de empresas com mais de 1.000 funcionários. Cara, para mim, isso é um negócio que me deixou particularmente muito sensibilizado. Tá? Porque eu fico pensando assim, eu tenho outra empresa que eu atendo que tem 150 funcionários, que eu tentei discutir com o diretor da empresa uma possibilidade de um trabalho parecido com este, e ele para mim disse, não, isso não vai acontecer, eu não quero mexer no meu patrimônio, vou estragar e tal. Disse, e, cara, são 5 meses. 5 meses. E aí eu fico percebendo que vai ser meio ano. Nós vamos passar 6 meses de atividade em home office, trabalhando em casa, em condições que poderiam ser melhores. E aí trabalhar essa condição melhor para que fosse melhor para o funcionário. Essa característica, ela seria legal de trabalhar com equipe, trabalhar de uma forma mais amena. Eu mesmo fui no meu escritório e carreguei 2 cadeiras para casa, tá? Peguei uma cadeira para mim e outra para a Manuela,
que, aliás, a minha pequena hoje está de aniversário, né? Então, hoje é o dia de eu comemorar o aniversário da pequena. Muito legal. Ela estava em casa, numa cadeira que também não é tão confortável quanto a que a gente usa nos escritórios. Eu trouxe para ela... Cara, criança é bárbaro, né? Porque a gente tinha que ver a alegria dela de ter uma cadeira confortável para poder... Cara, fiquei muito, muito, muito impressionado com a reação dela. Para mim foi muito interessante. Muito legal. Uma simples cadeira. Uma simples cadeira, isso mesmo. Isso mesmo. Tá? Olha só, a pergunta do Celso eu vou trazer para o ar aqui, porque aqui eu gosto de trazer algumas perguntas para a gente ir matando. Olha só. Na opinião de vocês, deixa eu apagar uma aqui e liberar a pergunta de volta do Celso. O Celso participa ativamente aqui com a gente. Quem deve pagar a infra e o custo do home office? Essa é uma pergunta ótima. Quer responder? Eu respondo sem titubear. Se o funcionário está em home office, a serviço da empresa, os custos de trabalho pertinentes ao que for da empresa têm que ser custeados pela empresa. No meu ponto de vista, a empresa tem que custear. Não, é o que eu falo, as empresas precisam também ser disruptivas nesse sentido, porque não dá para ficar com aquela coisa, entre aspas, mesquinha. Não, mas tu já está em casa. Não, eu estou em casa, mas eu preciso ter mais acesso à internet, mais velocidade, um bom equipamento. Eu continuo me alimentando, eu não tenho soro e sonda em casa, é alimento também. Então, quando for pertinente aos custos trabalhistas, vamos dizer assim, é a empresa que tem que subsidiar. Sabes que tu falavas da live com o Rafael, né? Pá, foi uma live muito legal. O Rafael é um cara para trazer de volta para discutir de novo. Porque ele é da área do direito, mas ele estuda comigo um MBA de inovação. Mas ele é da área do direito. E ele é um cara muito disruptivo, é um cara que pensa um direito fora da caixa. Aliás, ele tem um blog que é mais ou menos isso, tá? E aí ele trabalha essas questões do direito, ele trazendo na live coisas do tipo: como é que tu muda o vale alimentação ou o ticket restaurante, né, para um vale refeição agora? Porque aqui em Porto Alegre, onde eu estou hoje, né, eu tenho almoçado em casa 3 dias por semana. Então, 3 dias por semana é certo que eu vou fazer almoço. Eu brinquei com a Márcia que a minha rotina da entrada da semana mudou, Moacir. Domingo, eu gosto de cozinhar, né? Então, domingo de noite, nós preparamos as marmitinhas da semana. E vamos nos organizando. É uma realidade profissional nova. O empresário, ele precisa ver que, olha, ele não vai ter mais vale transporte, mas ele vai ter que ter o vale internet. Ele não vai ter mais o computador do funcionário, que pode não ser o melhor computador, ele precisa ser um notebook da empresa, um computador mesmo da empresa. Eu tenho uma empresa que eu atendo que nós cedemos 4 computadores para os funcionários. Cara, com toda a condição legal, assina um termo de compromisso lá, cria um termo que vai devolver o computador, faz um negócio que seja legalizado, que seja legal, e disponibiliza. E aí, Celso, para isso tem que ter cabeça aberta, né? Pá, open your mind aqui, porque é uma necessidade. A Marli, que é uma vizinha daqui também, nossa, aqui de pertinho, essa questão de infra ainda vai ser objeto de legislação. Com certeza, Marli. Olha, nesse nosso paradigma novo, a infraestrutura, ela se tornará legislação. Inclusive, eu acredito que muitas coisas se tornarão diferentes agora, graças à vivência de pandemia. E aí, olha, eu gosto muito das questões e a sabedoria popular. A sabedoria popular, ela me traz muitas coisas a refletir, Moacir. Hoje de manhã, falando com uma tiazinha que estava limpando um escritório que eu estava trabalhando, e ela me dizendo o seguinte: olha a percepção dela. Seu Albano, o que vai acontecer neste momento é que possivelmente daqui a um ano nós teremos outra pandemia. E olha o que é a percepção. Eu estou te trazendo um dado de sabedoria popular, e essa coisa já está rolando, a comunidade já começa a enxergar. Acho que foi a segunda live que eu fiz, trabalhando num ambiente de universidade, você. E uma doutora, estudiosa do segmento, trouxe esse dado para nós durante a live. Sairão outras pandemias. Então, nós temos que estar preparados, porque esse vai ser um momento de um novo trabalho. A chave vai virar. Vai ter um momento que nós vamos virar a chave e vamos estar atuando de outra forma.
Tem coisas que não voltarão. Não voltarão. Não voltarão. E vou te dizer, nem devem. Nem devem. Foi o que eu falava hoje de manhã para esse meu cliente. Tem coisas que são melhores. São melhores. É claro, nós estamos trabalhando muito. Pelo momento que a gente está vivendo, eu imagino que o laborar está desgastante. Mas, né, nós vamos acabar nos adequando a um determinado estilo de processo. O processo vai, com o andar da carroça, as abóboras vão se ajeitar. Nesse momento truculento, está tudo balançando ainda. Nós estamos tentando se ajeitar, mas vai atenuar. O importante é não ficar tenso, né? Manter a calma. Uma coisa que eu gosto de sempre falar a respeito dessa disrupção também, agora é o seguinte, ó, tem a questão do ambiente, tu citou bem, tem a questão das tecnologias, tu citou muito bem, o líder entender, compreender esse momento e como medir essa produtividade à distância, mas o que eu também gosto de citar é que as empresas elas têm que estar preparadas para dar liberdade até para o erro. Eu trabalhei quase 40 anos e o nosso presidente dizia: eu não condeno o erro se não for um erro mal intencionado. Então, vão acontecer nessas acomodações das melancias alguns erros, alguns equívocos, é importante que tenha, mas é que as empresas estejam preparadas para não buscar culpados, e sim arrumar uma forma de padronizar isso, de escrever isso. Por isso que eu volto a falar e insisto muito, sempre documentando, sempre registrando. Lá na frente, depois nós, tem as questões trabalhistas, tem as questões legais, que infelizmente no Brasil já mudou, mas as empresas têm que se prevenir disso também. Sim. Mas permitam o erro. Olha o comentário da Marli, que interessante, depois eu vou trazer uma pergunta do Paulo. A gripe espanhola esteve por 2 anos em 3 ondas, ao redor de 1918. Olha que interessante. E aí, o que é legal de nós termos em mente? Possivelmente, essa movimentação nova, isso foi o que teve de mais disruptivo na nossa relação, possivelmente na nossa geração, né? Tanto na minha quanto na tua, não teve nada tão agressivo, até porque nós regulamos de idade, nós estamos pertinho ali, mas não teve nada tão agressivo quanto este momento da pandemia. Então, isso nos trouxe um grande aprendizado. E eu vou trazer a pergunta do Paulo para nós. E aí eu vou dar uma boa noite geral aqui para o pessoal que está nos assistindo, da Denise, o Álvaro, a Alessandra, Pedrão, o Celso, de carteirinha aqui sempre, né? O pessoal que são os nossos amigos, e o Paulo Morer, que é um grande amigo de muitos anos, traz a pergunta: o que é disruptivo nas competências do líder para esta nova jornada? Conhecimento, habilidade e atitude. O que pode ser disruptivo? É o famoso o chá, né? É o chá. Traz aí o nosso chá, né? Eu vejo que o grande papel do líder hoje é ele trabalhar com técnicas de coaching. Nós falávamos antes do Agile, né? A questão do outro que está surgindo. A questão dele realmente conhecer a sua equipe, trabalhar a sua equipe, ser um líder exemplo, através de feedbacks, através de uma mentoria muito próxima. Esse é o grande lance. E as empresas investam muito nos seus líderes. E esses líderes... Oi? Olha que interessante, né? Continua, desculpa, te cortei. Não, invistam nos seus líderes, mas, de novo, às vezes eu pego pesado, tá? Mas faz parte. Mas não dá para o líder ficar esperando tudo de mão beijada também. Tem que ir atrás. Tem que buscar novas ferramentas, propor para a empresa. Hoje nós falamos aí, né? Até em RH 4.0, trazer as questões tecnológicas, trazer as questões voltadas a novas formas de pensar. Esse, para mim, é a grande lance. É o líder com o ar da atitude bem maiúsculo mesmo. Deixa eu fazer um comentário interessante, aí eu vou relatar um comentário que eu vivi uma experiência há poucos dias. E aí foi muito, muito interessante. Aquilo me tocou, mano. Mocinha, aquela coisa assim, tipo, por que eu não pensei eu nisso, né? Uma frase de um dos meus professores lá que disse o seguinte: nós contratamos, e é aquilo que a gente falava, na base cartesiana, tá? E como é que tu vai tratar a competência de forma disruptiva? Uma competência disruptiva é importante para um líder que trabalha no processo de inovação.
Mas aí tu olha para o processo de inovação, tu contrata um cara no mais quadrado possível. O Pedrão deve estar na escuta aqui também, nós tivemos uma aula possivelmente lá para 1997, 98, com uma professora chamada Miriam Comioto. Tá? Essa mulher marcou a minha vida de educação. Ela era doutora em educação na PUC, e ela trouxe um dado que eu nunca vou esquecer, que é o dado da formatação, né? Tu é formado naquela forma. Então, tu te forma engenheiro, tu te forma administrador, tu te forma psicólogo, tu é quadradinho naquela forma. Quando, na verdade, tu tinha que ter uma escotilha ampla e ter uma visão das diversas formas. Um líder, ele precisa ter uma formação de amplitude. Ele não pode ser um cara com um paradigma tão quadrado que ele não consiga se adaptar a essa nova realidade. E aí a frase desse meu professor de 2 ou 3 semanas atrás, ele trouxe um dado que para mim foi muito legal de perceber. Se nós não mudarmos a forma de contratar, nós não vamos mudar a forma de entregar. Tá? Olha, parece simples, parece uma coisa... Por isso que eu fiquei bravo, porque não fui eu que falei, né? Tá? Mas pô, é um negócio que parece simples. Mas olha a genialidade disso, né? Na sua simplicidade. Porque numa contratação, vou dar um exemplo bem tranquilo, vou dizer simples. A empresa precisa de um mecânico de manutenção. Nossa, até teoricamente bem tranquilo. Formação, né? Curso técnico mecânico, experiências, etc, etc. Mas tem que ir muito além disso quando a gente fala de disrupção. Vai ter que enxergar, o RH tem que enxergar outras coisas nele, pensando já em futuro. Porque ele vai chegar hoje com um mecânico, já tem que ver na empresa daqui a 2, 3, 5 anos. E é isso que as empresas têm que começar a se dar conta também. Ele vai ver potencial de crescimento na empresa, esse cara vai ver se a empresa hoje, como é que são as boas práticas voltadas a sistemas de meio ambiente, a sistemas de segurança. Então, o conceito, esse contexto, ele é muito mais amplo hoje do que contratar um simples mecânico. Isso. Eu brincava uma vez que eu tinha mudado, até fiz uma matéria no jornal em Gravataí, na época, que eu me intitulei Vendedor de Sonhos, né? Porque eu cheguei num ponto que as vagas de alto escalão, de coordenador para cima, eu entrava diretamente e tudo mais. E eu dizia para o presidente, mas eu não posso contratar o cara porque eu tenho plano de saúde, porque eu tenho PPR, porque eu tenho carro do ano. Eu tenho que contratar um cara que queira enxergar na empresa daqui a 3 anos, 5 anos, para estar no meu lugar. Ou no teu lugar. Essa é a sacada do RH. Entendeu? Mas isso exige coragem, né, você? E aqui, eu tive um outro grande mentor na minha vida profissional aqui, que um dos grandes mentores de liderança que dizia para mim, isso eu falo sempre em aula de liderança, os números 1 se circulam de números 1. Os números 2 se circulam de 3 e 4, né? Então, os bons, tem gente boa em volta. Os mais ou menos vão se circulando para não ter risco, né? Tem que ter coragem. Eu gosto, e aí eu acho que tu fizeste uma afirmação antes para mim, é bárbara, né? Às vezes tem que bater mesmo, o líder tem que ouvir isso de forma clara. Põe gente para trabalhar contigo que seja melhor do que tu. Isso te faz correr. E se ele for melhor do que tu, melhor mesmo, e tiver mais competência, deixa crescer o cara. Deixa ele se desenvolver. Olha a pergunta do Celso, ele tem bastante a ver, ele me fez uma pergunta esses dias sobre isso. Currículo hoje. O que tu mudaria? O que é importante hoje ter um currículo no mercado? O que o profissional do RH hoje olha num currículo que é disruptivo? Moacir Santana, RH, primeira coisa. Eu tenho usado somente currículo via as mídias, principalmente a ferramenta do LinkedIn. Currículo de papel já era. Cai na portaria lá, daí da portaria talvez vá para RH, enfim. Eu tenho usado, basicamente, conexões do LinkedIn. E esse currículo tem que ter, basicamente, as experiências profissionais que o cara tem e as características dele como pessoa. Porque eu digo, as tuas características pessoais, elas têm que se fundirem com os valores da empresa que tu está querendo trabalhar. Isso o RH consegue depois conectar nas entrevistas mais avançadas para fazer essa liga. Eu trabalhei numa empresa que era perseverança, ousadia e criatividade. Eram os 3 valores. Eu tive que, quase 40 anos, ser muito perseverante
ser muito ousado e ser criativo. E aí aquilo ali deu uma liga muito grande. Então, para mim, é isso. Não sei se eu respondi. Olha, eu vou ajudar um pouco, vou complementar um pouco na tua resposta. O que também é importante? Para que o currículo mostre a minha história de verdade. Tá? Uma história de prática, né? Isso vale a pena, vale até para o LinkedIn, para Facebook, para onde vocês estiverem. Tá? A história é importante ser relatada naquele currículo. Eu fiz uma atividade, fiz outra atividade, eu entreguei tal negócio. Essas coisas que eu entreguei, que mostram o meu legado, eles são a diferenciação de um currículo bom e de outros. Olha a pergunta da Alessandra ali, que legal. Para mim, a disrupção é a liderança horizontal, participativa. Funcionário tem muito a contribuir, pessoas se sentindo como membro da equipe, se sente mais valorizadas, mais produtivas. Valorizar o capital social. Ó, excelente, né? Show. Olha o que eu falei hoje sobre isso. Eu hoje de tarde estava discutindo numa empresa que eu dou consultoria à distância, né? Uma das nossas novas modalidades, né? Então eu estava online aí com o pessoal discutindo e comentando com ele como é que eu vou fazer um sistema de design thinking colaborativo, tá? Olha, montando uma loucura aqui com eles, né? Então, vou montar um modelo de design thinking com umas ideias colaborativas em cima de problemas que a empresa tem, num momento onde está todo mundo em casa, e nós vamos ter que fazer grupos de trabalho online. Tá, pronto. Queimando o neurônio, né? Por quê? Porque é importante trazer as pessoas para o processo. Tá? Traz o pessoal para dentro do processo, mesmo que a distância, né? Tá, a gente está à distância, mas a gente está perto, porque a gente está todo mundo vivendo a mesma situação. Então, a nossa realidade é igual. E aí nós temos que trabalhar em conjunto. Tá? Eu gostaria que quem está nos ouvindo, Albano, se puder guardar esse meu tópico agora, que é o seguinte: com essa questão toda voltada desse mundo digital que vai continuar, o RH tem que estar muito atento a transformar esse processo também humanizado. Fica esse pensar assim, esse processo de inovação tecnológica, ou adequação tecnológica, tem que se tornar também um processo humanizado. Como fazer isso? Temas para a gente discutir na frente, tá? Mas é bem importante que o RH esteja atento para isso. Ó, botei ali do lado dos nossos comentários, vai ficar registrado. Tá? No mundo digital, o RH deve estar atento a humanizar este processo. A humanização deste processo, talvez a frase ficasse melhor. E eu concordo contigo, tá? E muito. Mas assim, nós que vivemos empresas grandes, muitas vezes, né, a tua história de uma grande empresa, que eu acho sensacional, né, fazer participação, plano de participação nos lucros e nos resultados. Cara, isso foi uma loucura na década de 90. Nossa. Grandes empresas, olha, eu montei alguns planos na minha vida de participação e resultado, foram muito legais. E aí, tu incentivar as pessoas a ter ideias, trabalhar a inovação naquela época, que era a nossa bandeira de gestão, entrega, cuidado, produtividade, para que tivesse um resultado e eu pudesse, naquela época já, ganhar um recurso financeiro, né? Aquela entrega no final. Ou não, né? Aliás, ou não, deixa eu começar só para. Porque o sindicato vinha, né? O sindicato vinha, né? A primeira empresa que eu montei o plano de participação e resultados em 1994, tá? 1994, não teve resultado. Explica, depois de um ano trabalhando, que tu não teve resultado, a conversa com os funcionários. Eu nunca vou esquecer. Nunca. Que experiência bárbara. Isso é ser disruptivo. Tá? A Marli fez um comentário ali que eu adoro, Marli. Marli é coragem sempre sim. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem para tomar decisões, tem que ter coragem para correr risco, tem que ter coragem para inovar. E tem que ter coragem para seguir a vida. Né? Ó, Moacir, tu é um cara que... Aí eu vou compartilhar aqui ao vivo uma admiração, né? A coragem de mudar a carreira, mudar a vida, vou mudar de lugar, vou sair da zona de conforto. O Moacir sai da zona de conforto dele e vai morar em Santa Catarina e vai criar um negócio diferente. Cara, isso é... Ó, admiração, tá? Realmente isso é ser disruptivo. É ter coragem para fazer isso. Olha o Celso te fazendo pergunta direto ali, ó. Celso te judiando, ó. Legal. Mapeamento de competências, né? Ok. Eu tenho uma
das coisas que eu anotei aqui, Celso, é importante quando nós falamos sobre carreira. Dentro do subsistema carreira, o mapeamento de competências, eu digo que é uma das coisas mais importantes. Mas esse mapeamento de carreira, nos quais eu tive a oportunidade de trabalhar, tem que ter daí um discernimento muito forte para te mapear as competências do cargo e não da pessoa. Muitas vezes, quando tu começa a desenhar essas competências, tu já pensa quem é que está sentado lá na cadeira. E já começa, entre aspas, a querer fazer alguns ajustes, talvez fazer alguma mudança pensando naquele lá. Mas a competência tem que ser mapeada pelo cargo, pela função especificamente. Que nem quando eu assumi o RH, eu fui aprender também RH com eles, que daí sim que eu fui buscar uma especialização bem na área, eu consegui chegar a mapear todas as competências que eu precisava dos profissionais de RH. Naquele momento, entre aspas, todos foram demitidos e eu fui ajustando as oportunidades para cada um deles dentro desse meu mapa de competências. Muitos tiveram que buscar, muitos já estavam prontos e a coisa foi se desenhando. Mas quando eu falo em mapeamento de competência, Celso, eu sempre gosto de frisar, tem que se pensar no cargo, na atividade, e não na pessoa que está ali. Não sei se eu respondi. Muito bem. Eu acho que quando tu olha para as competências, a gente não pode esquecer. E aí esses dias eu falava ainda numa das minhas empresas, onde a última que eu montei no mapa de competências ainda, nunca esqueçam que o mapeamento de competências ou plano de cargos é um ser vivo. Se ele está estático, está errado. Tá? Isso para mim, olha outra sacada, né? Então eu estava discutindo hoje ontem, olha eu, achando que era hoje já, né? Dia longo. Estava discutindo ontem com uma cliente a questão das competências e a validade de uma competência. Tá? A minha esposa, que trabalha no hospital de clínicas, ela tem uma matriz de competência muito interessante. Eu gosto da matriz de competência estabelecida do plano de desenvolvimento de competências do hospital de clínicas. O que é legal naquela matriz de competência, o que é legal naquele sistema de recursos humanos? Eles têm a competência mapeada com prazo determinado. Ou seja, eu fiz um curso de liderança, ele vale 3 anos, 4 anos, 2 anos, ele tem que ter um prazo determinado, porque o curso que eu, Albano, fiz, olha só, em 1993, eu fiz um curso de como fazer a liberação da documentação para a aposentadoria. 1993. Pensa num troço que não vale mais nada. Poxa. Nada. Então tem uma validade. Eu preciso estabelecer um prazo determinado, que é aquilo que eu tenho, e isso é um papel da competência, Celso. Quando eu faço um mapeamento de competência, eu preciso estabelecer que aquela competência ela tem um prazo presente e tem uma competência nova futura, que pode ser monitorada anualmente através de um bom sistema de avaliação de desempenho. E aí eu vou te jogar, eu tive com o Luiz Carlos, aqui o Luiz Carlos, muito divertido, né, que é o coordenador do Pacto Alegre, engenheiro. Aí ele brincava o seguinte: Albano, nós vamos brincar de pinga-fogo. Eu vou jogar as perguntas e tu me responde, tá? E eu vou aprontar isso contigo agora, tá? Como fazer um sistema de avaliação de desempenho disruptivo? Avaliação de desempenho disruptivo, de novo, é tu ter as metas, definir as metas muito bem. E quando eu falo em metas, Albano, é importante eu lembrar agora lá do recursos humanos, tá? Quando eu entrei em recursos humanos, e essencialmente a nossa mão de obra dentro do recursos humanos, extremamente voltada às relações humanas mesmo, da psicologia e tudo mais, nós começamos a modificar isso e trabalhar orçamento. Então, nós começamos a trabalhar firmemente em usar uma calculadora de caminha, está por aqui, uma HP 12C dentro do RH. Então, nós criamos lá dentro uma estrutura nós chamávamos de book de RH, o item de controle de RH, para conseguir medir. Lá atrás, né, da nossa administração, você só gerencia aquilo que você mede. Então, nós começamos a medir muito firmemente
tudo dentro da companhia. Quando eu chegava para o nosso presidente para apresentar uma proposta, e eu volto daqui a pouquinho, eu faço o link que você perguntou, quando nós chegávamos para fazer uma proposta de algo novo, como, por exemplo, remuneração variável para os gerentes de vendas por performance e tudo mais, nós já mostrávamos para ele o impacto que isso teria no faturamento da companhia. Quanto ia ser bom para o faturamento. Isso é legal, isso é legal. Começar a pensar de forma diferente. Eu brinco sempre, se quiserem anotar, isso aqui dá para anotar também. Quando eu tinha, que eu chamava de bola nas costas, eu tinha um problema muito grande, eu chegava para o meu diretor e dizia, olha, nós vamos ter que desembolsar 500 mil reais com tal processo. Deu merda, perdão. Deu merda, vamos ter que desembolsar 500 mil reais em tal processo. Quando nós desenvolvemos um projeto que ele era extremamente interessante, eu dizia, olha, nós vamos ter um ganho de $500 mil. Eram os mesmos 500 mil. Só a forma de dizer que era diferente. Entendeu? Ou seja, gastei 500 mil, economizei $500 mil. Era essa forma. Não sei se eu estou no teu link, tá? Tá ótimo, tá ótimo. A ideia do Pinga Fogo é largar uma pergunta quente. Vamos responder. Né? Eu tenho uma percepção de disrupção, e aí eu fico olhando para os profissionais de RH que nos circulam. Tá? Eu tenho muito... a área de consultoria, na área de consultoria de recursos humanos, especificamente, tu é contratado ou pelo diretor da empresa ou pelo profissional de RH. A área de treinamento, tu é contratado naturalmente pelo pessoal de treinamento e desenvolvimento, a universidade corporativa, o RH. Então, nós temos ali um perfil de trabalho muito próximos aos recursos humanos. Mas, Moacir, às vezes me dá vontade de dar choque nesse pessoal de RH, viu? Porque eles são agarrados no processo. Eles têm medo de correr. Têm medo de correr um risco que vai fazer o desenvolvimento desta profissão. Eu sou formado em RH, né? Então, a minha formação é administração com ênfase em RH, lá na base. Então, quando eu falo de RH, eu acho que nós temos que ter coragem de correr alguns riscos. E o profissional de RH, ele precisa estabelecer para o dono da empresa do tipo, olha, nós vamos emprestar a cadeira para o nosso funcionário, porque é uma questão de conforto e ergonomia na casa dele, e se estragar, é do jogo. Tá? É do jogo, porque pode ser pior, ele pode ficar mal da coluna, e ele pode ficar doente e não trabalhar no momento que nós precisamos de todas as pessoas disponíveis. Nesse momento não tem espaço para não ter gente disponível. Aliás, nós temos várias realidades neste momento, tá? Realidades de empresas que estão fazendo as suas metas, realidades de empresas que estão no limbo, realidades de empresas que estão tentando se reinventar. Eu falava, lá no dia 17 de abril, eu fiz a minha primeira live. Na primeira live eu comentei o seguinte, não adianta nada, o pessoal que quer estar no mundo digital, tinha que ter entrado lá em outubro, tá? Lá em 17 de abril, né? Tinha que ter entrado em outubro. Agora, aqueles que entraram em abril, agora já começam a se estabelecer. E eu já começo a perceber novas pessoas no mundo digital trabalhando de forma diferenciada, fazendo entregas de forma diferenciada, se empenhando de forma diferenciada. E nós, como recursos humanos, abra a cabeça de vocês, gente. Abram a mentalidade de vocês. Nós temos que ser disruptivos. Nós temos que viver essa diferenciação. Eu consigo ver esse RH, a Alessandra tem mais uma ali só para complementar. Eu consigo ver esse RH, e fica também uma dica para as empresas, aproximar, colar o RH na alta direção da empresa. Eu sempre dizia na companhia que o RH tem que participar das reuniões de conselho. O RH tem que sentar num cantinho lá e ouvir, apontar, anotar, para sair dali já com o tema de casa. Seja para fazer alguma comunicação, seja para fazer alguma divulgação, ou algum trabalho que vai se fazer depois. Porque o RH passa a ser, e é hoje, extremamente estratégico para as empresas. E olha só, hoje, nesse atual momento de pandemia, eu diria para vocês que é o departamento hoje que mais tem trabalhado para tomar decisões as mais corretas possíveis para aquele momento. Paro, não paro, demito, dou férias, não dou férias, reduzo o salário, vou para casa, o que eu faço? É muita conta para se tomar decisão.
Aí tem a bandeira, essa semana pode, a bandeira semana que vem não pode, manda para casa. E não é só o RH, não é só aquele grupo de funcionários, tem todos os seus fornecedores, transporte, alimentação. Eu trabalho com esses dois grandes fornecedores, são meus clientes hoje. Pô, um refeitório, uma empresa de alimentação coletiva que está com uma base para 1.000 refeições por dia. Do nada vira 0. Do nada vira 250. Como fazer isso tudo funcionar também? Então, eu falo sempre, o RH tem que estar muito próximo da direção da companhia, desse norteamento todo que precisa. Eu escrevi, eu vou comentando ali, porque daí fica registrado, né? Mas o RH tem que ser estratégico, como tantas outras áreas que são importantes. Sim, mas, gente, nesse momento, isso foi uma frase de hoje de tarde também, da gerente de RH que estava conversando comigo. Nós precisamos das pessoas bem, ponto. Então, nós temos que fazer, senão nós não fazemos entrega. Nós temos um monte de gente aí que tem que ser tratada com respeito, porque estão com medo. Nós não sabemos o que fazer exatamente. Tu fizeste uma fala interessante, eu vou tirar um pouquinho a pergunta da Ali aqui, mas fizeste uma fala interessante antes, Moacir, que é uma característica que nós temos estudado, eu e a Josi aqui, que é minha colega de MBA, tem se falado no MBA que nós temos que mudar o mindset para correr riscos, né? Na inovação, requer riscos. O RH, para ser disruptivo, requer riscos. E aí eu vou fazer já um link na frase da Ali. Tem que ter indicadores e plano de trabalho, um bom planejamento. E eu gostei da analogia dela. Nós temos que dançar conforme a música, sabendo a música. Mas se mudar a música, tá? Muda os passos e vamos ser disruptivos. Tá? O papel nosso é entender o que está rolando. Nós temos que saber o dimensionamento, conseguir tratar. E eu gosto muito dessa coisa talvez a minha grande inquietude, tá? Façam que as pessoas também tenham um pouco dessa inquietude de mudar. Mudei um ritmo, muda para outro, faz uma coisa diferente, faz uma entrega diferente. Bate bola ali com o Celso, ó. O pinga-fogo de sempre. Pontos fortes e fracos dentro do ambiente de RH nesse novo normal. Ó, pontos fortes é a adaptabilidade, de cara. Tá? E o fraco, eu vou te dizer exatamente o contrário. É essa coisa cartesiana de dizer, não, legalmente não dá para fazer isso. Gente, legalmente não dá para fazer um monte de coisa. Legal. É assim, ó, cuidado com a afirmação aqui. Eu não estou dizendo que tem que andar na ilegalidade. Não. Tem que andar dentro da lei de uma forma pensada, mas correr alguns riscos. Esse risco, de novo, de mandar uma cadeira para casa do funcionário, isso é um risco da legalidade. Não existe legislação para isso. Nós não estávamos preparados para isso. Não existe legislação para dar hoje auxílio internet para o funcionário. Não tem. Então, eu vou ter que ter um precedente para fazer isso. Ô, Celso, eu gosto de sempre comentar, e isso não é poético, tá? Não é poético, é um comentário com base técnica. Eu sempre uso, quando eu venho nessa linha do coach, tá? Coaching como ferramenta também, eu gosto muito de potencializar, então, os pontos fortes nesse momento de recursos humanos, e os pontos fracos nós chamamos literalmente de oportunidades de melhoria, para não dizer é uma outra forma de ouvir, e aí o papel do RH também é esse. Ou seja, quais são as oportunidades que eu tenho para fazer melhor, para fazer diferente? Hoje, graças a Deus, até as questões voltadas às questões trabalhistas já estão também mudando. Eu sempre digo que as empresas elas têm muito êxito quando elas conseguem trabalhar essas questões trabalhistas de uma forma lúcida. Então, eu diria assim, os pontos fracos, ou que são oportunidades de melhoria dentro desse momento do RH, são tu realmente fazer as coisas, registrar isso, junto com, sempre alinhado com o jurídico da tua empresa, ou consultoria, com o jurídico da tua empresa, tanto que, quando eu trabalhava, o jurídico ele ficava junto conosco. O jurídico trabalhista ele trabalhava junto com a nossa área. Então, era muito próximo, muito fácil de se adequar a isso e tornar isso registrado. Então, tu teria esses pontos fracos que seriam registrar, documentar, porque amanhã isso vai virar regra, com certeza. Tem um negócio legal, eu acho, da nossa nova adaptabilidade, ou do momento que a gente está vivendo, que com certeza são características de regra, né, que vai pintar para nós como regra.
nós vamos ter algumas coisas sendo feitas, né, sendo trabalhadas aí, que vão ser regras de trabalho futuro. Do tipo, nós teremos que nos adaptar a esse movimento que a gente teve agora. Eu tenho falado que é bem possível, assim, que nos próximos anos nós tenhamos pessoas, ou tenhamos momentos, onde que por outros motivos nós optamos por ficar em casa. Eu tenho uma experiência agora, né, dessas sacadas novas que estão surgindo. Pessoas que estão ficando em casa ou que estão trabalhando em determinado horário, que antes elas não faziam estes horários e agora ficam em casa naquele horário. E ficam fazendo um trabalho à distância. E estão se propondo a não trabalhar mais no presencial em alguns dias por semana. Eu achei isso uma sacada tão interessante, sabe? Eu achei isso brilhante, tá? Porque tu não precisa, tu realmente conseguiu abrir mão de alguns momentos presenciais. Então, já que tu abriu mão desse momento, hoje de manhã, às 8 horas da manhã, eu estava dando um treinamento para 15 pessoas online. Estava lá. Tá? Possivelmente eu vou continuar dando treinamentos online. Possivelmente eu vou viajar menos, possivelmente, do que eu viajava antes. Mas essas coisas são parte do meu novo normal, do meu novo aprendizado. E aí faz parte dessa nova sacada, né? Dessa nova atividade que eu tenho que estar fazendo, que eu tenho que estar preparado. Mas aonde nós continuarmos, Albano, com a questão do presencial e nas indústrias, enfim, vai ter isso muito forte, aí o líder também tem que repensar que mesmo neste retorno presencial, ele tem que começar a trabalhar a sua mente de uma forma mais aberta. Eu vou dar um pequeno exemplo rápido, sei que nosso horário está voando, né? Uma menina que trabalhou comigo, ela era coordenadora de recursos humanos, uma das minhas líderes na planta de Gravataí, um dia me pediu, Moacir, eu gostaria de terças e quintas sair 1 hora antes. Eu disse, ok, sem problema. E ela, mas como? Tu não vai nem me perguntar para que é? Eu disse, não, se tu estás me pedindo, me fazendo essa solicitação, com certeza é algo muito importante para ti. Eu quero sempre que tu esteja bem com isso e tal. Mas tu me deixou curioso agora, então, para que tu quer sair 1 hora antes? Que eu quero voltar a fazer academia, eu tenho 3 filhos e não tenho tempo para mim. Ganhei a guria pro resto da vida. No sentido de dar essa oportunidade para ela. Então, os gestores também têm que ficar ligados em estar buscando esse clima organizacional para que os funcionários estejam cada vez mais engajados, e depois outro dia nós podemos falar sobre pesquisas de engajamento, ver esse clima, claro, para que as pessoas queiram permanecer na tua empresa. Porque aí muito é o papel do líder também. Lembra lá quem é da década de 80 e vai lembrar. Primeira coisa que diziam para nós, separa a tua vida pessoal da tua vida profissional. E eu pergunto para vocês, e hoje? Mano, e hoje? Dá para separar? Tu sabe o que eu acho mais legal hoje? Que eu tenho comentado muito sobre isso, né? Hoje de manhã eu tive uma reunião com 2 pessoas online, os 2 em casa e eu em casa. Nós abrimos as portas da nossa casa para o pessoal, assim. Nós estamos recebendo as pessoas em casa. Né? E tu consegue ver... Eu estava numa live esses dias muito interessante, estava com um grupo de pessoas... Live não, desculpa, uma reunião. Um grupo de pessoas, daqui a pouco passa um gato. Eu achei aquilo sensacional. Eu não tenho gato, né? Eu tenho um cachorro, que está aqui em volta. Daqui a pouco ele está aqui em volta também. Mas passa um gato caminhando, eu achei bárbaro aquilo. Tá? E o bárbaro, porque a sacada, né, gente? Tu não consegue separar o pessoal. Moacir, na década de 70, tá? Eu era um menino nessa época. A minha mãe era gestora de uma fábrica. E ela teve um curso que eu sempre brinco que aquilo marcou a minha história, porque eu ouvi muitas vezes a minha mãe contando aquela história. E ela contava a história que dizia o seguinte: meu filho, quando tu vai trabalhar, da porta para dentro é empresa, da porta para fora tu deixa os teus problemas. E quando tu for para casa é igual, tá? Os teus problemas ficam da porta para fora e tu entra sem problema. Da onde isso? Da onde? Da onde? Isso não existe. Mas... Quem nunca, né? Como diria minha filha, né? Quem nunca acordou de madrugada trabalhando e pá, te acho, esqueci aquele indicador. Putz, aquele troço que eu botei em tal lugar. Esse, para mim, é o melhor exemplo de como nós somos indissolúveis. A vida pessoal e a vida profissional, ela é indissolúvel. Tá? E como tu
relatavas antes, Marcelo, como tu gostava, as frases que tu gosta de ir pendurando nas coisas para o pessoal anotar. Eu costumo falar, quando eu estou dando aula de liderança, que o líder, ele não prepara profissionais. O líder prepara pessoas. Sim. Tá? É mais do que uma visão profissional. O teu ganho da tua colega de trabalho, né, de ter deixado ela ter um dia de academia, tu não está apenas preparando ela profissionalmente. Cara, tu vai melhorar o ambiente, vai melhorar a relação dela com ela mesma, com o corpo dela, com o astral dela. Isto é papel nosso. Esse é o nosso papel. E estarmos atentos, né? Porque nesse momento de loucura que nós vivemos, esses dias eu li uma expressão que é a seguinte: o caminhoneiro não deixa de viajar porque tem perspectiva de chuva, mas ele se prepara, ele se organiza, ele presta mais atenção, ele vai correr esse risco, mas ele não deixa de viajar. Então, que fique isso para nós também, entendeu? Nós não podemos ficar estagnados, estáticos na inércia. Por isso que eu volto a dizer, vamos ter coragem, vamos fazer a mudança, vamos em frente. Vamos, claro, medindo as melhorias disso, aonde eu posso melhorar mais, mas não ficarmos parados. Não. Eu já vinha fazendo, Albano, dentro desses meus clientes, tenho clientes na Bahia, São Paulo, eu já vinha fazendo treinamentos por vídeo, já no ano passado. Lembra que eu machuquei o joelho correndo? Claro, lembro. E eu já vinha fazendo, estava dando super certo. E a gente continua hoje, entendeu? É desgaste, é risco. Pô, é um risco tu pegar um carro, pega uma serração, vai, né? Pô, é risco. É 2 horas de trânsito para ir, 2 para voltar, que poderia estar produzindo outras coisas, ou até, né, com a filha em casa. Então, isso tudo as pessoas elas vão repensando agora. A relação, ela tem que mudar. E a Marli fez um comentário que eu acho bárbaro, e eu realmente, Marli, 2 filhos pequenos, nunca deixou, não tem como deixar lá de fora. A gente sofre, a gente se transforma para isso e tenta, de alguma forma, um regime de compensação, né? Porque, cara, eu tenho... Olha só a diferença, né? Eu, antes da pandemia, eu raramente abria o meu notebook dentro de casa, tá? Por hábito. Eu entrava em casa e não abria o notebook para não embolar o meio de campo. Hoje, eu abro o notebook de manhã dentro de casa, trabalho, vou até determinado horário. Quando eu fechar o notebook, depois da nossa live aqui hoje, acabou o papo de trabalho. Eu vou viver minha família. Né? Tem que viver. Tem aniversário aí, né? Ainda mais que tem um aniversário hoje para comemorar. E o Celso, só para fechar, vou fechar a resposta, a pergunta do Celso, uma da Ali, e nós temos que encaminhar o nosso encerramento aqui, gente. 1 hora passa muito rápido, né, você? O Celso preocupado com os novos líderes. Celso, tem 2 coisas para mim, eu estou entendendo na liderança atual. Tá? Eu não me preocuparia com os novos líderes de uma forma... Deixa eu melhorar minha frase. Eu já venho preocupado com lideranças há muito tempo, ponto. Não é a pandemia que é o gargalo da liderança. O gargalo da liderança é a nossa forma de comportamento com relação aos líderes. A pandemia trouxe outras características. Vão ter líderes, e eu já estou vivendo isso na prática, no meu dia a dia já, tem gente que se destacou muito como líder à distância. Muito. Continuou tocando a sua empresa, continuou tocando o seu negócio, e de forma muito legal e arrojada. Em compensação, tem gente que ficou para trás. O joio do trigo. Aqui vai ter o momento da separação. Números 1. Os números 1, os 2, 3 e 4. É isso aí. Vou puxar só a afirmação da Ali, o tamanho da afirmação da Ali, que quase nos derruba aqui na tela. Tá? Estive na Inglaterra e lá os setores de gestão das universidades não trabalham 100% da universidade por não ter espaço. Não existe mesa fixa, todos têm lockers para guardar seus pertences, e quem chegar primeiro usa bancada, os horários são flexíveis e não precisa estar às 8 horas local 5 vezes por semana. Perguntei como era o contrato e horário de trabalho, eles falaram que não há esse controle, mas sim o resultado. Achei isso disruptivo. Perfeito. Este é um modelo que eu acredito, tá? Eu sou contra bater ponto, eu não gosto dessas coisas, tá? Eu acho que isso é para mim, algo muito pesado para a equipe. Na minha percepção, o disruptivo é entrega resultado. O cara entregou o resultado, trabalha comigo. Não entregou, segue a vida. E aí... Eu vou usar um pequeno exemplo, assim, mas, de novo, sempre para pensar depois, tá? É a mesma coisa a menina que trabalha aqui em casa. Ela vem 2 vezes na semana.
ela não tem uma carga horária, ela tem que entregar a casa limpa no final do dia. Entendeu? Se ela vai ser às 13h30, às 4, cara, eu preciso do resultado. Mesma situação que eu tenho aqui. Então, trabalhou, entregou, tô feliz. Não entregou, alguém vai ter que entregar. E aí as pessoas têm que se encontrar, né? Se nós de RH, nós sabemos, a gente briga por isso, né? Vai fazer o que te faz feliz. Não gaste energia no que não te faz feliz. Vai fazer o que te faz feliz. Tá? E aí eu vou convidar, Moacir. Oi? Finaleira, frase final, bem na hora que entra a minha madrinha agora. Frase final da nossa discussão. O teu apanhado final do nosso bate-papo aí. O meu apanhado final que eu quero deixar para vocês, em primeiro lugar, Bruno, te agradecer mais uma vez a oportunidade. Para mim é uma honra muito grande. A primeira, você vamos fazer mais. Não, o que eu mais tenho hoje é tempo. Então, muito bom. Tá? Mas o que eu quero deixar para esse grupo então, que está nos assistindo é o seguinte: os departamentos, os RHs das empresas, eles estão, na sua maioria, sim, querendo ser agente dessas mudanças. Eu tenho certeza disso. Cabe à alta gestão da companhia ter esse mesmo pensamento, dar essa oportunidade, acreditar nessa equipe, deixá-los criar, registrar tudo e fazer a mudança, e fazer a diferença. Porque eu passei muito tempo para conseguir mudar alguma coisa. E hoje eu vejo que a velocidade está sendo outra. Porque não tem tanto aquela ruptura, aquela trava, aquela coisa parada por parte legal. Registra, vai em frente e já é. Isso aí. Eu acho que do nosso papo de hoje ficam algumas coisas importantes como abra a mente, open your mind, né? Que para quem me conhece sabe que eu brigo muito com essa frase, né? Abra a mente como RH, abra as perspectivas, controle no que é legal, um olho no legal e um olho no que é possível, flexibilidade. Então, uma pegada de flexibilidade é importante para nós, porque muitas pessoas que estão no RH hoje vêm da área legal, além do pessoal que vem da psicologia, vem da administração, vem do direito. Nós temos um arcabouço de coisas para resolver aqui, que são importantes, mas procura ter adaptabilidade. Tá? E entender que o nosso papel como recursos humanos é garantir a maior eficiência daquele profissional na sua atividade. Da melhor forma possível. Se ele vai estar em casa, se ele vai estar trabalhando na rua, se ele vai estar dentro do escritório, não importa. O meu papel é dar esse apoio e esse suporte para ele, para que ele tenha essa capacidade. E, Moacir, de novo, a minha admiração, tá? Obrigado por estar aqui com a gente, tá? Obrigado por a gente poder curtir esse bate-papo hoje. E, primeiro demais, eu vou marcar mais algumas contigo, porque eu acho que tem alguns assuntos que ficaram picando aqui, que a gente pode explorar mais. O pessoal que está na audiência aqui, a live da semana que vem é imperdível, hein? Não vou dar spoiler, só vou dizer que é imperdível, tá? Vai ser sensacional, tá bem? Obrigado pela audiência e até breve. Obrigado, um abraço a todos aí, um abraço.